Primeiro grupo de receitas, receitas da União. Segundo grupo de receitas, receitas das contribuições sociais. Terceiro grupo de receitas, receitas de outras fontes. Essa classificação de receitas da Seguridade Social é dada pelo artigo 11 da Lei 8.212. Neste vídeo, inicialmente, vamos falar sobre essas receitas da União. A Lei número 8.212, no seu artigo 16, diz que a contribuição da União é constituída de recursos adicionais do orçamento fiscal fixados obrigatoriamente em lei orçamentária anual. Então, quando a União vai elaborar o seu orçamento fiscal, ela deve reservar alguns valores que serão destinados à cobertura do pagamento de despesas no âmbito da Seguridade Social. O parágrafo único aqui do artigo 16 diz o seguinte: a União é responsável pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras da Seguridade Social quando decorrentes do pagamento de benefícios de prestação continuada da Previdência Social na forma da Lei Orçamentária Anual. Então imaginem que o orçamento da Seguridade Social seja insuficiente para cobrir todas as despesas no âmbito da Seguridade Social. E essa insuficiência tenha sido decorrente do pagamento de benefícios da Previdência Social. Então, nesse caso, os beneficiários da Previdência Social não precisam ficar preocupados. Eles não vão deixar de receber os benefícios porque o orçamento da Seguridade Social está sendo deficitário. Não ficarão. E até que isso vem acontecendo ao longo dos anos, né? Houve um período que o orçamento da Seguridade Social era, sim, superavitário. Eu não estou falando só da Previdência, eu estou falando da Seguridade Social como um todo. Houve um período em que o orçamento da Seguridade Social como um todo era superavitário, mas nos últimos 2 ou 3 anos, o orçamento da Seguridade Social tem sido deficitário. Porém, não é por isso que os beneficiários da Previdência Social, não é por isso que os beneficiários do Regime Geral de Previdência Social tenham deixado de receber os benefícios. Não deixaram. Por quê? Porque a União vai dar um aporte financeiro para que esses beneficiários do Regime Geral de Previdência Social continuem recebendo seus benefícios previdenciários. Então, a União, ela dá um suporte financeiro. A União é a garantidora do pagamento dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. Mesmo que o orçamento da Seguridade Social seja insuficiente, a União vai chegar junto. A União vai garantir o pagamento dos benefícios aos beneficiários do Regime Geral de Previdência Social. Bem, agora nós vamos entrar aqui no estudo das contribuições sociais, que é a parte mais importante desse módulo. É o estudo das contribuições sociais e dentre as contribuições sociais, a que nós daremos maior importância serão as contribuições sociais previdenciárias. No tocante às contribuições sociais previdenciárias, inicialmente estudaremos as contribuições previdenciárias dos segurados. Posteriormente, estudaremos as contribuições sociais previdenciárias das empresas e, por último, estudaremos as contribuições previdenciárias dos empregadores domésticos. Então, vamos iniciar o estudo
das contribuições sociais previdenciárias. Para você calcular, para você apurar o valor de uma contribuição previdenciária, seja qual ela seja contribuição previdenciária do segurado, seja da empresa, seja do empregador doméstico, para qualquer contribuição previdenciária, para você apurar o valor que o contribuinte tem que recolher, você vai utilizar a seguinte fórmula matemática. Qualquer que seja a contribuição previdenciária, você vai calculá-la da seguinte forma. Você vai pegar uma alíquota. Alíquota nada mais é do que um percentual. Assim, 8%, 9%, 20%. Alíquota significa percentual. E você vai multiplicar esta alíquota por uma base de cálculo. Então, BC aqui é base de cálculo. E esse percentual aqui é alíquota. A alíquota multiplicada pela base de cálculo, você vai encontrar o valor da contribuição previdenciária que é devida pelo contribuinte. Então, inicialmente, nós vamos fazer aqui um resumo das várias bases de cálculo que se utiliza para calcular a contribuição previdenciária. Vamos lá. Quando se trata de contribuição previdenciária dos segurados do RGPS, em regra, a base de cálculo é o salário de contribuição. Essa é a regra geral. Como exceção a essa regra, nós temos a contribuição previdenciária do segurado especial. No caso do segurado especial, a base de cálculo de sua contribuição não é o salário de contribuição. A base de cálculo da contribuição obrigatória do segurado especial é a receita bruta da comercialização da sua produção rural. É verdade que o segurado especial, além dessa contribuição obrigatória, se ele quiser, só se ele quiser, ele também poderá recolher uma contribuição facultativa. A contribuição facultativa do segurado especial terá como base de cálculo o salário de contribuição. Sim, mas é a contribuição facultativa do segurado especial. Já a contribuição obrigatória do segurado especial, a base de cálculo não é o salário de contribuição, e sim a receita bruta da comercialização da sua produção rural. Quando se trata de contribuições das empresas, a base de cálculo também não é o salário de contribuição, e sim a remuneração paga ou creditada aos segurados, empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais que lhe prestarem serviço durante o mês. Então vejam, você já deve ter percebido uma diferença entre a base de cálculo dos segurados e a base de cálculo da contribuição das empresas. A base de cálculo da contribuição dos segurados é o salário de contribuição. A base de cálculo da contribuição das empresas é a remuneração. E a base de cálculo da contribuição do empregador doméstico não é a remuneração do empregado doméstico que lhe presta serviço, e sim o salário de contribuição do empregado doméstico que lhe presta serviço. Então percebam que quando se trata de trabalho doméstico, tanto a contribuição do empregado doméstico
como a contribuição do empregador doméstico incidem sobre a mesma base de cálculo que é o salário de contribuição do empregado doméstico que presta serviço ao empregador doméstico. Já quando se trata de segurado que presta serviço à empresa, aí é diferente. A base de cálculo da contribuição do segurado é o salário de contribuição. A base de cálculo da contribuição da empresa é a remuneração. Aí você pergunta, professor, mas qual é a diferença entre salário de contribuição e remuneração? Olha, a diferença básica é que salário de contribuição tem um teto, já a remuneração não tem teto. É basicamente isso. Mas todos os valores que integram a remuneração também integram o salário de contribuição. Nós vamos estudar isso de uma forma bem detalhada no próximo módulo, porque no próximo módulo nós estudaremos o salário de contribuição. Aí nós veremos quais são as parcelas que integram e as parcelas que não integram o salário de contribuição. Por enquanto, nós vamos colocar aqui como diferença básica entre salário de contribuição e remuneração o fato de o salário de contribuição ter um teto e a remuneração não tem esse teto. Por exemplo, imaginem o empregado João, o empregado João presta serviço à empresa. Empregado João presta serviço à empresa Alfa SA. Ok? A remuneração do empregado João é de R$7.000. Isso é a remuneração. Aí vamos, por enquanto, não vamos trabalhar a questão de alíquotas. As alíquotas, mais na frente, nós vamos ver quais são as alíquotas de cada contribuinte. Por enquanto, estamos fazendo um resumo das bases de cálculo dos diversos contribuintes. Então, vamos colocar aqui BC. Ou então, vamos colocar mesmo assim, contribuição previdenciária. Mas, no tocante à alíquota, vamos colocar só uma alíquota como sendo um percentual. Não vamos dizer qual alíquota, porque o que eu quero aqui demonstrar é a diferença entre salário de contribuição e remuneração. Tá bom? Então vamos lá. Contribuições previdenciárias. Contribuição do segurado, que aqui é um empregado. E contribuição da empresa. Olha, a base de cálculo da contribuição da empresa é a remuneração do segurado que lhe presta serviço. Aqui o segurado que está prestando serviço à empresa é o segurado João. E a remuneração de João é R$7.000. Então, para eu calcular a contribuição da empresa, eu vou pegar uma alíquota e multiplicar por R$7.000. Seria assim que eu calcularia aqui a contribuição a cargo da empresa. Estou tirando a cabeça aqui para você ver lá os R$7.000 que eu coloquei, ok? E a contribuição do segurado? Vejam, a contribuição do segurado não incide sobre a remuneração, incide sobre o salário de contribuição. E salário de contribuição tem um teto, tem um limite máximo. Neste ano de 2020, que é o ano que nós estamos,
o limite máximo do salário de contribuição é R$ 6.101,06. Então, nesse exemplo que eu dei aqui, para calcular a contribuição previdenciária de um empregado, eu pegaria a alíquota e multiplicaria por R$ 6.101,06. Eu pegaria aqui a chamada alíquota efetiva e multiplicaria por R$ 6.101,06. Então vejam que a base de cálculo da contribuição previdenciária da empresa foi R$ 7.000, a base de cálculo da contribuição do segurado foi R$ 6.101,06. Por que essa diferença? Porque a base de cálculo da contribuição da empresa é a remuneração do segurado que lhe presta serviço e a base de cálculo da contribuição do segurado é o salário de contribuição. Agora, se eu pegasse aqui um empregado doméstico ou uma empregada doméstica, a empregada doméstica Marinete, a empregada doméstica Marinete, prestando serviço à empregadora doméstica Maria. E imaginem que a remuneração da Marinete fosse um valor um pouco alto, fosse assim, remuneração da Marinete, R$ 8.000. Professor, mas isso não existe. Existe sim. Existem empregados domésticos que têm remuneração alta. É empregado doméstico de gente rica. Dona Maria aqui é uma pessoa rica e pode pagar uma remuneração bem alta para sua empregada doméstica. E aqui, como seriam calculadas as contribuições previdenciárias? A contribuição previdenciária da Marinete seria calculada como? Eu pegaria uma alíquota efetiva. Eu estou falando esse nome, alíquota efetiva. Vocês já vão entender por quê. Porque existe um novo formato de calcular a contribuição previdenciária de empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso, que foi determinado pela emenda constitucional número 103. Então, nós vamos ver como é que se calcula essa alíquota efetiva daqui a pouco. Mas aqui, para calcular a contribuição da Marinete, quem é Marinete aí? Na fila do pão. Aqui no nosso exemplo, Marinete é uma empregada doméstica. Então, para calcular a contribuição previdenciária da Marinete, eu pegaria a alíquota efetiva e multiplicaria por quanto? Pelo salário de contribuição, que é R$ 6.101,06. Vejam, R$ 8.000 é a remuneração da Marinete. Porém, a contribuição da segurada incide sobre o salário de contribuição, não é sobre a remuneração. E a contribuição de Dona Maria seria quanto? Vejam, Dona Maria é uma empregadora doméstica. Qual é a base de cálculo da contribuição do empregador doméstico? Não é a remuneração. E é o quê? O salário de contribuição. Então, aqui para calcular a contribuição previdenciária de Dona Maria, que é uma empregadora doméstica, eu pegaria a alíquota e multiplicaria esta alíquota por R$ 6.101,06. Legal? Tranquilo? Então, demonstramos aqui qual a diferença entre
remuneração e salário de contribuição. Basicamente, é que salário de contribuição tem um teto, tem um limite máximo. A remuneração não tem. Mas voltando aqui novamente ao resuminho da base de cálculo. Contribuição dos segurados. Qual é a base de cálculo? O salário de contribuição. Mas tem um segurado que tem uma base de cálculo diferente. Qual é? O segurado especial. Qual é a base de cálculo do segurado especial? Receita bruta da comercialização de sua produção rural. Base de cálculo da contribuição previdenciária das empresas. Qual é a base de cálculo? Remuneração dos segurados que lhe prestam serviço durante o mês. Base de cálculo da contribuição do empregador doméstico. Qual é? Salário de contribuição, não é remuneração, tá legal? Base de cálculo da contribuição do empregador doméstico. Salário de contribuição do empregado doméstico que lhe presta serviço. Tranquilo? Então aqui nós fizemos um rápido resumo da base de cálculo da contribuição dos diversos contribuintes aqui da Previdência Social. Bem, agora vamos ao estudo da contribuição previdenciária de 3 segurados: empregado, trabalhador avulso e empregado doméstico. Por que a contribuição desses 3 segurados será estudada de forma conjunta? É porque para esses 3 segurados, a regra é a mesma. Atualmente, essa regra está prevista no artigo 28 da Emenda Constitucional número 103. Mudou a forma de calcular a contribuição desses 3 segurados. Se você já tinha estudado direito previdenciário antes, você tinha aprendido a calcular a contribuição desses 3 segurados de uma forma diferente. A Emenda Constitucional número 103 modificou bastante a forma de calcular. Não só a alíquota que mudou, mas a forma de calcular também mudou. Então, o artigo 28 da Emenda Constitucional número 103 diz o seguinte: até que lei altere as alíquotas da contribuição de que trata a Lei 8.212. Então percebam, a Emenda Constitucional ela está instituindo uma nova forma de cálculo, porém ela está autorizando que uma lei ordinária mesmo, modifique essa fórmula de cálculo. Pode modificar a alíquota, pode, sem problema. Modificar a tabela aqui de salário de contribuição, as faixas, sem problema. O que o artigo 28 da Emenda Constitucional está dizendo, que enquanto essa lei não vier, vai prevalecer isso aqui que está no artigo 28. Bem, como até agora a lei não veio, e não sei quando virá, e não sei nem se virá, fica valendo por enquanto essa forma de cálculo que está aqui prevista no artigo 28 da Emenda Constitucional número 103. Então, que até que venha essa lei, a contribuição devida pelos segurados, empregado doméstico e trabalhador avulso, as alíquotas serão as seguintes. Para quem ganha até um salário mínimo, a alíquota é 7,5%. Quem ganha acima de um salário mínimo, até 2.000. Detalhe, vamos fazer um parênteses aqui e vamos ver o que diz esse parágrafo 2º. O parágrafo 2º diz o seguinte: os valores previstos no caput, esses valores aqui, né? 2.000, 3.000, R$2.000,01, R$3.000,01, esses valores aí previstos no caput,
serão reajustados a partir da data de entrada em vigor desta emenda constitucional, na mesma data e com o mesmo índice em que se der o reajuste dos benefícios do regime geral de previdência social, ressalvada aqueles vinculados ao salário mínimo, aos quais se aplicam a legislação específica. Então vejam, esses valores que estão aqui no artigo 28, esse valor aqui, R$2.000, R$2.000,01, R$3.000, R$3.000,01, esses valores aí vigoraram apenas do dia 13 de novembro de 2019, que foi a data da publicação da emenda constitucional 28. Bem, não vigoraram nem nessa data, né? Porque eles só passaram a vigorar a partir de março desse ano. Porém, esses valores aqui, R$2.000, R$2.001, R$2.000,01, R$3.000,01, esses valores aí, eles já ganharam um reajuste pelo INPC. Então, em vez de ficar trabalhando com esses valores que não estão valendo mais, nós vamos colocar a tabela que está valendo aqui para este ano de 2020. Tá legal? Agora, antes de olharmos essa tabela aqui, ainda vamos dar uma olhadinha aqui no parágrafo 1º do artigo 28. Porque esse parágrafo 1º, ele trouxe uma mudança substancial na forma de calcular a contribuição previdenciária desses três segurados: empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso. Vejamos o que diz o parágrafo 1º do artigo 28 da emenda constitucional 103. As alíquotas previstas no caput serão aplicadas de forma progressiva sobre o salário de contribuição do segurado. Aí vejam, incidindo cada alíquota sobre a faixa de valores compreendida nos respectivos limites. Então, para você entender, vamos logo dar o primeiro exemplo aqui. Vejam essa tabelinha aqui. Até um salário mínimo, que esse ano é R$ 1.045, a alíquota é 7,5%. De R$ 1.045,01 até R$ 2.089,60, a alíquota é 9%. Vejam que os valores são diferentes do que estavam lá no artigo 28. Ó. Aqui estava de um salário mínimo até 2.000. Aqui está de um salário mínimo até 2.089, porque aqui já houve o reajustamento pelo mesmo índice de reajuste dos benefícios do regime geral. E esse índice de reajuste dos benefícios do regime geral é o INPC. A faixa salarial que vai de R$ 2.089,61 até R$ 3.134,40, para essa faixa salarial, aplica-se a alíquota de 12%. A faixa salarial que vai de R$ 3.134,41 até R$ 6.101,06, a alíquota é de 14%. Então vamos dar o primeiro exemplo aqui. Imagine um segurado empregado que tem uma remuneração de R$ 1.050. Como é que eu calcularia a contribuição previdenciária dele? Sobre R$ 1.045, eu aplicaria a alíquota de 7,5%. Aí, ó, 7,5%. E sobre R$ 50, não, sobre R$ 5, né? Porque até R$ 1.045 é 7,5%. E sobre R$ 5 eu aplicaria a alíquota aqui, ó, de 9%. Então seria assim que eu calcularia a contribuição previdenciária desse segurado. Se fosse
pela forma que funcionava antes da emenda constitucional número 103, eu aplicaria a alíquota de 9% sobre 1.050. Porque naquela época eu tinha que ver qual era a faixa que o segurado se enquadrava e aplicar uma alíquota só sobre o valor total da base de cálculo. Agora não é assim. Agora eu divido a base de cálculo em várias faixas e vou aplicando a alíquota sobre cada faixa. No próximo vídeo, nós faremos mais exemplos dessa nova forma de calcular a contribuição previdenciária desses segurados.